Olá, meu nome é Nélia Lapa, eu sou responsável pelas áreas de comunicação, recursos humanos, saúde e segurança da Hydro. A Hydro é uma empresa norueguesa de energia e de alumínio, fundada na Noruega há 116 anos e está presente em 40 países. Nós temos 31 mil empregados e empregadas. No Brasil, a empresa está localizada no estado do Pará. Nosso foco é criar negócios e parcerias para um futuro mais sustentável. A convite do Instituto Ethos, hoje vou falar de equidade de gênero, que é um importante pilar do nosso programa de diversidade. E quando falamos de equidade de gênero, a pergunta que surge é por que o número de mulheres ainda é inferior ao de homens no mercado de trabalho? Bom, quando pensamos que há no mundo aproximadamente 50% de pessoas que se identificam com o gênero feminino e 50% aproximadamente que se identificam com o gênero masculino, e que a partir de agora eu chamarei de homens e mulheres, a pergunta que vem à cabeça é: por que os homens ainda são maioria esmagadora no mercado de trabalho, especialmente em indústrias como a nossa, de energia e mineração? Para responder a essa pergunta, temos que remontar a fatores históricos. Embora a luta pela igualdade de direitos tenha sido iniciada há mais de 100 anos, a mulher entrou no mercado de trabalho formal muito depois do homem. Começou a estudar e principalmente ser aceita nas universidades em 1879. E ainda se tivesse permissão do pai ou do marido, que tinham que assinar e fazer a matrícula da mulher. Mas somente a partir da Segunda Guerra Mundial é que o número de mulheres realmente aumentou. E hoje, em muitos cursos superiores, supera o número de homens. Isso para dizer que, como tudo, é um processo, é uma jornada. Não vai acontecer da noite para o dia, mas está acontecendo de forma lenta e progressiva. A mulher ainda, de maneira natural, sabemos que é quem gera os filhos, quem os amamenta e, na maioria dos países, quem faz uma pausa na carreira para ter a família. Em muitos países, mais recentemente, o período de licença maternidade já supera 1 ano. Em alguns pode chegar a 3, sem prejuízo da posição que a mulher ocupa e com a possibilidade de que ambos os genitores dividam esse período de maternidade. Isso contribui para que todos vejam a formação da família como um momento natural na carreira, sem prejuízo para a carreira dos profissionais. Mudanças de mentalidade dos empresários e gestores apoiados pelo Estado, são extremamente importantes para que a mulher possa exercer o seu papel de mãe e de profissional. Quando olhamos para a situação no Brasil, podemos constatar que há muito o que evoluir. A maioria das empresas ainda não adotou, por exemplo, 6 meses de licença maternidade, ainda que haja um incentivo fiscal para isso. Além do mais, falta infraestrutura básica nas indústrias, como, por exemplo, o espaço para a mulher retirar o leite materno e armazená-lo para dar continuidade ao aleitamento materno mesmo após o retorno ao trabalho. Faltam também creches para que as mulheres deixem os filhos e possam trabalhar tranquilamente, sabendo que estão recebendo o cuidado adequado. Estes são apenas alguns exemplos de fatores históricos, mas também de coisas ainda bem atuais que contribuem para a equidade de gênero no mercado de trabalho aconteça de forma mais lenta do que desejamos. Quando olhamos, por exemplo, o processo político-eleitoral pelo qual acabamos de passar no Brasil, podemos perceber que houve um aumento de 77 em 2018 para mais de 90 parlamentares mulheres neste ano. É o maior número da história, mas elas ainda representam em torno de 18% do Senado Federal, segundo um levantamento feito pelo Mais Representatividade em parceria com o Instituto Update. Ao mesmo tempo, o número de eleitoras corresponde a 52
30,60% das pessoas aptas a votar, enquanto o de homens equivale a pouco mais de 47%. Apesar da participação feminina ainda ser bem menor que a masculina, se analisarmos a evolução nos últimos anos e projetarmos, o futuro é bem promissor. Isso porque ele está evoluindo a cada eleição. Para incentivar a entrada e a permanência das mulheres na política, o TSE lançou em 2022 uma campanha chamada Mais Mulheres na Política 2022, exibida nacionalmente em emissoras de rádio, de televisão, nas redes sociais, da Justiça Federal e do portal do Tribunal. A campanha enfatizava, ou enfatiza, acho que ainda passa, a diferença entre o Brasil real, de forte presença feminina, e o Brasil político, universo no qual as mulheres ainda não são maioria. E dentro dessa dinâmica da nossa sociedade, o que as empresas podem e devem fazer para melhorar esse quadro? Aqui na Hidro, nós estamos realmente empenhados em aumentar a diversidade. A equidade de gênero é um dos pilares do nosso programa de diversidade, inclusão e pertencimento, que foi lançado em 2020. Nós iniciamos o processo com treinamentos e campanhas de conscientização de todos os empregados, com grande foco na liderança. Incentivamos e apoiamos a criação de grupos de mulheres, grupos de raça. Estabelecemos meta 25% de mulheres e, para buscar esta meta, criamos várias ações. Uma delas foi um programa de trainees exclusivo para o gênero feminino. Tivemos também a garantia de contratação de, no mínimo, 50% de mulheres nos programas de estágio e no programa de jovem aprendiz. Fizemos também a criação de um programa de desenvolvimento de mulheres supervisoras, que é a preparação de operadoras para garantir que elas estejam prontas para assumir o papel de liderança e deixá-las e garantir que, ao ter uma vaga de supervisora, ao invés de buscar no mercado, essas mulheres são diretamente acionadas para garantir que elas sejam preparadas e que a oportunidade seja de fato dada a elas. Fizemos também a criação do programa para engenheiras, pessoas formadas, mulheres formadas em engenharia sem experiência profissional, para garantir que alguma empresa dê a primeira oportunidade a essa profissional. Além disso, criamos um programa em parceria com o Senai de preparação de mulheres das comunidades em volta das nossas plantas para o papel de operadoras, para que possam trabalhar na Hidro, mas que também estejam preparadas para trabalhar em qualquer empresa da região. Além disso, fizemos criação de várias vagas afirmativas em todos os níveis para garantir vagas para mulheres. Também fizemos encontros da nossa CEO, da nossa EVP de RH, com a Diretoria de Recursos Humanos, com os grupos de mulheres, para falar de carreiras, para inspirar as mulheres a buscar posições de liderança dentro da organização. Fizemos também a criação de um grupo de sucessão formado por mulheres para aceleração do seu desenvolvimento. Teremos também para 2023 várias ações, continuando ações de 2022 e novas ações para a equidade de gênero, e uma delas é a criação da Rede de Mulheres na Liderança, que chamamos aqui de Female Leadership Network, para incentivar o desenvolvimento e o aumento do número de lideranças femininas. Nós acreditamos que, ao aumentar o número de mulheres na nossa organização, nós não estamos somente contribuindo para a diversidade, o que já é excelente, mas estamos principalmente contribuindo para aumentar a independência financeira de muitas famílias.
o que impacta diretamente e positivamente na transição para uma sociedade mais justa e inclusiva. Quando mulheres conquistam a sua independência financeira, suas famílias se desenvolvem. Sabemos que quando incluímos mais mulheres, beneficiamos não somente a essas mulheres, mas todos à sua volta. Principalmente para mulheres que têm filhos e filhas. Estes e estas, em geral, terão maiores oportunidades de estudar e de interromper o ciclo de exclusão. Quero agradecer ao Ethos pela oportunidade de compartilhar com todos vocês um pouco da nossa experiência e das ações que estamos implantando ou que já implantamos para a equidade de gênero. Obrigada a todos e todas que nos assistiram nesse tema tão importante para todos nós. Até a próxima. A Hydro é líder industrial que constrói negócios e parcerias para um futuro mais sustentável. Desenvolvemos indústrias que fazem a diferença para as pessoas e para a sociedade. Transformamos recursos naturais em produtos e negócios relevantes para as pessoas, em um local de trabalho seguro e protegido para nossos 34 mil empregados em mais de 40 países. No Brasil, estamos presentes em toda a cadeia do alumínio, com a extração da bauxita, refino da alumina e a fabricação do alumínio primário no Pará, e as fábricas de extrusão em São Paulo e Santa Catarina. A Hydro está comprometida em liderar o setor na criação de um futuro mais sustentável, criando sociedades mais viáveis ao desenvolver recursos naturais em produtos e soluções de maneiras inovadoras e eficientes.